Ele não fala, perdoe a si mesmo. Ele não fala para a pessoa ir atrás de quem ela ofendeu e pedir perdão. Não, ele fala, os seus pecados estão perdoados. O que você acharia de alguém que saísse perdoando pecados, ofensas de outros por aí? Jesus Cristo é uma das pessoas mais influentes e conhecidas que já pisaram na face da Terra. Talvez não exista outro homem que tenha gerado tanto impacto no mundo como ele. A fé cristã defende que ele é Deus. Existem, no entanto, outras linhas de pensamento que não consideram ele da mesma forma. Alguns o chamam de sábio, grande mestre da moral, um iluminado como Buda, Gandhi e outros. Existem linhas que chegam inclusive a considerar ele como o modelo de ser humano mais perfeito já criado. No entanto, essas ainda o consideram apenas como um ser humano, não como Deus. A principal fonte de informações sobre a vida de Cristo é a Bíblia. Lendo o Novo Testamento é possível entender por que ele é considerado tão sábio, tão iluminado assim. Passagens diversas, como por exemplo o famoso Sermão da Montanha, trazem ensinamentos valiosos que são relevantes até hoje. No entanto, não é possível entender verdadeiramente um livro lendo apenas partes específicas dele. Da mesma forma, não dá para entender e conhecer quem é realmente Cristo ignorando diversas partes da Bíblia. Será que, levando em consideração todo o contexto e toda a vida de Cristo, é possível considerar ele sábio, mesmo que ele não seja Deus? É possível conciliar Jesus Cristo, apenas homem, com um ser humano sábio e iluminado, como muitos consideram? Essa análise pode começar observando as várias passagens em que Jesus Cristo perdoa pecados. Quaisquer pecados. Veja, ele sai perdoando as ofensas que foram cometidas contra outros. Mesmo aparentemente não sendo o lado lesado das ofensas, ele simplesmente chega e fala, os seus pecados estão perdoados. Ele não fala, perdoe a si mesmo. Ele não fala para a pessoa ir atrás de quem ela ofendeu e pedir perdão. Não, ele fala, os seus pecados estão perdoados. O que você acharia de alguém que saísse perdoando pecados, ofensas de outros por aí? Apenas alguém que verdadeiramente se achasse Deus se comportaria sem hesitar como se fosse a parte mais afetada, mais ofendida por todas as ofensas. Outro ponto muito importante a ser levado em consideração é a quantidade de vezes que aparece na Bíblia Jesus Cristo sendo adorado como um Deus. Os judeus sabiam muito bem que eles deveriam adorar apenas Javé, o único Deus. Isso estava fundamentado fortemente na base religiosa deles. Jesus e os apóstolos eram judeus. Então os apóstolos nunca teriam adorado Jesus Cristo, não achassem eles realmente que Jesus Cristo fosse Deus. E Jesus, por outro lado, se não se achasse Deus e fosse uma pessoa razoável, não teria deixado nunca as pessoas adorarem ele como se fosse um Deus. Se Jesus não é Deus, então fazer o que ele fez ao deixar que as pessoas o adorassem é ir completamente contra tudo que ele pregava sobre humildade, além de uma grande heresia para um judeu. Outro ponto, ao contrário de todos os sábios que vivem e pregam a humildade, Jesus Cristo constantemente puxa o foco para si mesmo. Se coloca como mais importante, como o centro, acima dos outros. Veja, ele fala que não é digno dele quem ama mais pai, mãe, filhos do que a ele. Ele fala que vai ter a vida eterna quem deixar irmãos, pai, mãe, esposa e filhos para seguir ele. Então, não para seguir Deus, não por Deus, não pelos ensinamentos, mas por ele, por Cristo. Ele fala que ninguém conhece a Deus a não ser por ele e quem ele quiser revelar. Ele se coloca como sendo maior que o templo, maior que o sábado, maior que todos os profetas antigos. Quando uma mulher joga um vaso de perfume caro nele e é questionado sobre doar esse valor para os pobres, ele diz, pobres sempre tereis convosco, a mim, porém, nem sempre me tereis. Ou seja, se colocando no seu período que está passando na terra acima dos pobres, como mais importante do que os pobres. Ele fala que a igreja que ele está fundando é dele, a igreja dele. E aí nesse momento ele dá a chave do céu para Pedro. E ainda fala que o reino dos céus, o reino de Deus, é dele. Ele fala que as várias profecias, assume cumpridor de várias profecias do Antigo Testamento. Ele fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, Cristo, ele estará presente, Cristo. Então veja, não no nome de Deus e não Deus estará presente, ele, Cristo, estará presente. Ele fala que vai sentar no trono glorioso e vai julgar a todos. Quando está crucificado, ele fala para o bom ladrão que o bom ladrão vai para o paraíso. Ele fala para os apóstolos, vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem porque eu sou. Ele fala para os apóstolos comerem a sua carne e beberem o seu sangue.
e ainda nesse momento institui uma nova aliança. Então, alianças que foram criadas por Deus no Antigo Testamento, aqui ele se diz poderoso o suficiente para instituir por conta própria uma nova aliança baseada no seu sangue. Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele fala que ele é o pão da vida, a luz do mundo, a porta, a ressurreição e a vida. No Sermão da Montanha, ele se diz ser maior que a lei, quando ele fala, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Então ele traz uma nova explicação da lei. Jesus coloca no direito de simplesmente revolucionar a relação do homem com Deus, ao permitir e chegar a convidar o homem a chamar Deus de Pai. Veja, no Antigo Testamento, Deus é chamado de Pai apenas 8 vezes e sempre com o sentido de chefe ou criador. A relação sempre era muito cerimoniosa dos judeus com Deus, utilizando os termos eterno ou Senhor, nunca Pai. E Jesus Cristo, nesse caminho de revolução, ele ainda chega ao ponto de chamar Deus de Abba Pai, que pode ser traduzido como querido Pai ou Paizinho. Então, tudo isso era uma grande afronta a todo o ensinamento, toda a base religiosa que os judeus tinham, de todo o relacionamento, de todas as revelações divinas registradas no Antigo Testamento. E veja, mesmo nesse processo dessa revolução do relacionamento, Jesus Cristo ainda se coloca numa posição diferente dos outros. Ao utilizar Pai, ele sempre utiliza meu Pai e vosso Pai, sempre separando a forma da relação dele como filho dos outros como filho. Então, o único momento que ele utiliza nosso Pai é quando ele ensina o Pai Nosso. Fora isso, é sempre meu Pai e vosso Pai, normalmente se separando e se colocando numa posição completamente diferente de toda a humanidade. E para fechar essa tentativa rápida de passar por partes importantes da vida de Cristo, é essencial considerar que em alguns determinados momentos ele se declara Deus e ele se deixa ser chamado de Deus. Então tem um momento que ele fala que ele existe desde antes de Abraão, ou seja, antes da vida dele ele já existia, e para ele fazer essa declaração, ele utiliza o mesmo termo que Deus utiliza quando conversa com Moisés lá no Antigo Testamento, na passagem da sarça ardente. O termo é eu sou. E isso fica tão claro, tão forte para os judeus, que eles pegam pedras para apedrejar Jesus Cristo logo na sequência. Ele, em um determinado momento, declara que ele e o Pai são um, eu e o Pai somos um. Um outro momento em que ele fala que os judeus querem matar ele por ele declarar que é filho de Deus e por se fazer igual a Deus. Mesmo sabendo que o Antigo Testamento ensina que Deus não divide sua glória com ninguém, Jesus Cristo fala: Pai, glorifica-me junto de ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti antes que o mundo fosse criado. Ou seja, ele divide a glória com Deus e, além disso, coloca como se ele já tivesse essa glória desde antes da criação do mundo. Outra passagem importante é a passagem de Tomé, a famosa passagem de Tomé. Tomé, finalmente, agora, vendo Cristo, acredita que Cristo ressuscitou e fala: meu Senhor e meu Deus. E Jesus Cristo não corrige ele, aceita o termo pelo qual é chamado de Deus. E por último, a razão dele ter sido crucificado é justamente ele se declarar Deus. Então é por isso que o Sinédrio crucifica ele, condena ele à morte por essa blasfêmia. A Bíblia deixa claro uma questão: Jesus Cristo se achava ser Deus. Sem entrar no mérito se ele era realmente Deus ou não, não há dúvidas que a leitura de todo o contexto do Novo Testamento aponta para Jesus Cristo se achar ser Deus. Então assim, alguém que se acha ser Deus ou é realmente Deus, e aí todas as ações de Cristo são justificáveis, a sua vida é completamente lógica, racional, a gente consegue compreender a relação, a sintonia entre os seus ensinamentos e suas ações, e aí Jesus Cristo tem que ser ouvido e adorado, ou então ele não é Deus, e aí não sendo Deus, ou é um mentiroso que, sabendo que não é Deus, engana todos, e aí não deve ter o mínimo de atenção, ou então é um maluco psicopata que realmente acredita ser Deus, e aí merece distância. A análise racional mostra que é impossível conciliar um Jesus Cristo sábio e iluminado com um Jesus Cristo que não seja Deus. C.S. Lewis, no seu brilhante livro Cristianismo Puro e Simples, fala isso de uma forma um pouco mais forte. Eu vou ler aqui. Quero evitar aqui que alguém diga a enorme tolice que muitos costumam dizer a respeito dele. Estou pronto para aceitar a Jesus como um grande mestre de moral, mas não aceito sua reivindicação de ser Deus. Esse é o tipo de coisa que não se deve dizer. Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. De duas uma, ou ele seria um lunático,
do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou então seria o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco ou algo pior. Você pode descartá-lo como sendo um tolo, ou pode cuspir nele e matá-lo como um demônio. Ou então poderá cair de joelhos a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não me venha com essa conversa mole de ele ter sido um grande mestre de moral, pois ele não nos deu essa alternativa e nem tinha essa pretensão.